Olá, eu chamo Maria Bragança e este é o Aqui Há Mães. Hoje venho falar-vos de uma questão que assusta muitos pais. Também eu passei por ela. Temos um filho, mas agora vai chegar o outro. Como é que nós vamos preparar o filho mais velho para a recepção do novo irmão? Vamos perceber através de depoimentos de outras mães que já passaram por essa mesma realidade e mais lá para o final o depoimento muito interessante de um especialista que nos vai ajudar e nos vai dar algumas dicas de como atravessar esta situação sem grandes preocupações. Quando eu engravidei do segundo filho, a Mariana tinha acabado de fazer 2 anos. Portanto, não houve uma grande preparação, porque ela não se apercebeu de rigorosamente nada. O que aconteceu é que quando eu fui internada para ter o Dinis, achamos que fazia sentido comprar um presente, neste caso foi um boneco, para o caso de quando ela chegasse à maternidade e me visse aquele cenário todo montado, portanto a mãe já não ia abraçá-la, não é? Porque estava com outra criança ao colo. No fundo era para a compensar desse momento que ela iria passar. Maria, posso-te dizer que correu muito bem, fez muita confusão quando a Mariana entrou pelo quarto adentro, sorridente porque ia ver a mãe, já não a via há 2 ou 3 dias, e quando entrou o ar de desânimo dela, portanto a expressão do rosto mudou completamente. Mas quando lhe ofereci o presente dado pelo irmão, foi tudo diferente. Portanto, ela adorou e reagiu muito bem. Correu tudo bem. Será que nós pais sofremos mais por antecipação do que eles? Não tenho dúvidas nenhumas. Porque quando a médica, a doutora Eduarda, foi ter comigo após o parto, eu estava a chorar e ela perguntou-me porquê. E eu disse que não iria ter capacidade para gerir o sentimento de 2 filhos. E ela disse: mãe, isso são as hormonas. Portanto, eu acho que no início nós estamos todas com as hormonas muito descontroladas e então pensamos que não temos essa capacidade, mas efetivamente temos e o dia-a-dia vai-nos provar que sim. Específico. O que aconteceu foi que quando eu engravidei, a minha preocupação era mesmo o meu filho mais velho. Era como é que eu lhe ia dizer que havia cegonha e que eu estava grávida e que vinha outra criança. Então eu falei com o meu marido e tentamos os dois perceber de que forma é que nós podíamos falar com o nosso filho mais velho. O que aconteceu foi que achamos que só podíamos falar com ele quando ele percebesse que havia alguma coisa de estranho. E então deixamos a barriga crescer e eu só comecei pronto, a falar com ele, a dizer que era muito engraçado ele ter sempre alguém em casa, para além de nós, que era outra criança, para ele brincar. E ele tinha 3 anos e meio, por isso também ainda não tinha muita consciência do que vinha por aí. E então, por volta mais ou menos dos 5 meses de gravidez, em que a barriga já era grande e que se conseguia ver bem, eu comecei a explicar que dentro da minha barriga tinha um irmãozinho que ia estar sempre para ele, que era uma mais-valia, que eles podiam brincar, e então envolveu muito na história do irmão. Eu tinha um aparelho que nós ouvíamos o batimento do bebê, e então nós punhamos ao final do dia, de 2 em 2 dias, eu punha-me na cama, e ele vinha para a minha beira, eu punha-lhe o aparelho, eu punha na minha barriga e ele ouvia o bater do coração do irmão. E isto também o aproximou um bocadinho. Para além disso, nós também o envolvemos um bocadinho no nome do irmão. E ele podia dar um nome a seguir. Então ele disse Pedro e ficou João Pedro. Neste caso nós tínhamos avisado o colégio que eu estava a ter o bebê, por isso até pedimos ajuda para elas falarem muito com ele, explicar e dizerem que sorte, a tua mãe está a ter o teu irmão, que maravilha, pronto, essas coisas assim, desta forma assim muito mais efusiva para ele achar que era um milagre, que era uma coisa maravilhosa. E então ele só veio conhecer o irmão no dia seguinte, quando eu já estava capaz de me levantar, e ele tinha pedido um brinquedo na altura, que era um caminhão roxo. E nós tínhamos comprado um caminhão roxo e embrulhamos esse caminhão roxo e quando ele veio conhecer o irmão, e eu levantei-me, fui recebê-lo à porta e disse: Francisco, anda a ver, olha, o teu irmão trouxe-te o presente que tu querias, estava embrulhado dele, ele mandou-nos comprar e nós compramos, está aqui. Ele ficou todo contente
e disse: agora podes ver o teu irmão, podes pegar nele ao colo. Ele pegou, sentou-se lá no sofá que tinha, o quarto, e pegou nele ao colo, e ficou todo contente. Agora, há uma coisa que eu notei, e que para todas as mães eu acho que isto é uma dica que aconteceu comigo e que eu já tinha visto na minha família isto acontecer, que é quando os amigos e a família vão conhecer o segundo filho, esquecem-se que há um primeiro filho. E então o que é que eu fiz? E levam presentes e é tudo para o bebê e tudo. E então o que é que nós fizemos também? Tivemos essa preocupação quando eu fiz a mala para ir para a maternidade. Nós compramos uma série de carrinhos pequeninos e quando se esqueciam, não era por mal, como é óbvio, mas quando se esqueciam de levar alguma coisa para o mais velho, nem que fosse um chocolate, qualquer coisa do género, porque isso aconteceu e de facto eu senti isso. Então eu discretamente ao meu marido pegávamos no carrinho ou na moto, não sei o que, que já estava previamente embrulhado, e dizíamos: espera aí, olha, senhor, está aqui o teu presente também que te trouxeram. E aquele para ele era uma festa, porque no fundo ele também recebia presentes, não é? De facto, é muito importante logo no momento, durante o período da gravidez, que haja esta explicação à criança sobre a chegada do irmão, que haja esta receptividade também para o fazer compreender que ele vai continuar também a ter a atenção por parte dos pais, que vai continuar a ter o amor por parte dos pais, e que a criança, o bebê que vai chegar, não vem retirar à vida do irmão ou da irmã, vem acrescentar, e que é muito importante que exista essa sensibilidade, porque esta preparação prévia pode depois fazer a diferença quando efetivamente o irmão chega. É depois evitar aquilo que muitas vezes acontece, ou que algumas vezes acontece quando não houve esta preparação prévia, que é, por exemplo, assistirmos a um retrocesso no desenvolvimento da criança, da criança mais velha. Por exemplo, é muito comum a enurese, ou seja, fazer o xixi na cama à noite, e nós depois também é preciso aqui alguma sensibilidade, porque isto pode ter havido a explicação prévia e a preparação por parte dos pais, e mesmo assim isto pode acontecer. A criança, porque depois depende muito também, não é só a explicação, mas quando chega o bebê, é muito importante que haja um envolvimento, uma tentativa de envolvimento do irmão ou da irmã nos cuidados, na proximidade ao bebê, que os pais tenham essa sensibilidade para manter o conceito de família, para fazer compreender à criança que continuam a estar ali para ele. Mesmo, por exemplo, a questão das brincadeiras, a chegada de um bebê vem produzir naturalmente alterações nas rotinas da família, e muitas vezes havia uma disponibilidade para brincar com o irmão, para estar algum tempo só com outro filho, que deixa de existir, e que é muito importante que os pais tenham também a consciência do que pode acontecer e continuem a existir espaços em que eles estão exclusivamente, e se não puderem estar os dois, que um deles vá estando e alternadamente com a criança, e que façam perceber que continua a haver tempo para brincar com a criança, continua a haver tempo para lhe dar atenção, porque nós depois, não é por mal, e os pais fazem muitas vezes o melhor que sabem, mas acabam por deixar a criança esquecida, ou está a ver televisão, ou está hoje, infelizmente, muitas vezes com o telemóvel, e está caladinha, e eles acham que ele está bem, mas ele está ali muitas vezes a sentir-se abandonado, sentir-se colocado de parte e a pensar: os meus pais agora só querem saber do bebê, não querem saber de mim. Isto começa a surgir no pensamento da criança, e é o que pode depois originar um retrocesso no desenvolvimento da criança, em que muitas vezes os comportamentos do fazer xixi na cama, ou dos comportamentos mais imaturos, mais para a idade de desenvolvimento da criança, são chamadas de atenção. São formas onde a criança vai encontrar uma resposta de atenção por parte dos pais. Ele não sabe que aquilo não é um comportamento adequado, mas depois começa a perceber que, em função destes retrocessos, os pais começam a dar mais atenção. Então isto vai acabar por ser, estranhamente, um reforço do comportamento da criança. Quando chega a este ponto, em que nós sentimos que houve, por exemplo, um retrocesso no desenvolvimento da criança, pode ser muito importante que os pais procurem ajuda, que procurem, por exemplo, o aconselhamento por parte de um psicólogo, que os pode ajudar a compreender, e não só trabalhar com os pais, mas naturalmente também trabalhar com a criança, e mesmo, por exemplo, a questão das chamadas de atenção podem começar a surgir, e depois é uma bola de neve, em que os pais podem não compreender ou aceitar aquelas chamadas de atenção, os comportamentos
mais difíceis de gerir, mais em formato de birra, e haver aqui depois uma gestão que pode não ser a mais adequada e que até há uma crítica à criança, e te parece que agora, por exemplo, tu parece que agora és mais bebé que o teu irmão, comentários que se fazem sem intenção de criar impacto negativo na criança, mas criam, e que vão fazê-lo sentir, eles gostam mais do meu irmão do que de mim. E é muito importante que são questões às vezes para as quais os pais não estão preparados e não têm de estar, mas que hoje em dia existe felizmente muita possibilidade de nós adquirirmos conhecimento acerca destas matérias previamente, que é muito importante que os pais cada vez mais tenham esta sensibilidade de procurarem compreender quais são as dúvidas, quais são os dilemas, e procurarem encontrar respostas, muitas vezes com profissionais que têm conhecimento científico, que os podem ajudar a compreender de uma forma mais abrangente as alterações que vão surgir e a forma como podem também gerir a chegada do bebê, e a forma como depois podem ajudar os irmãos a adaptarem-se a essa chegada. Há uma alteração e depois depende também das características do próprio bebê, porque existem bebés que serão menos exigentes a nível dos cuidados e que permitem aos pais terem mais flexibilidade e disponibilidade para continuarem a dar atenção aos irmãos. Existem outros que poderão ser mais exigentes e se calhar aqui a determinado momento, principalmente logo ali, nas primeiras semanas, nos primeiros dias, os pais dedicam muita atenção ao bebê porque ele assim o exige e esquecem-se dos outros. A partir de que idade é que poderá fazer sentido trazer uma criança a um psicólogo? Esta é uma questão importantíssima, ou seja, poderíamos dizer, porque a psicologia trabalha naturalmente em todas as etapas do desenvolvimento da criança. Trabalha, inclusive, a questão da vinculação mãe-bebé, que é algo que foi sempre muito estudado e importante para a própria psicologia. Mas a nível de uma intervenção psicológica, propriamente dita, com a criança em si, poderá ser importante já existir ou seja, já está numa etapa de desenvolvimento em que a criança pode compreender o trabalho que o psicólogo está a realizar, e aí, a partir dos normalmente 4 anos de idade, e depois é preciso também o psicólogo fazer aqui realizar uma avaliação da criança, estar com a criança, compreender efetivamente se a criança pode beneficiar dessa intervenção, e depois conversar naturalmente com os pais, com os cuidadores, com as figuras de vinculação. Mesmo quando ainda não é possível ou é adequado trabalhar com a criança, pode-se trabalhar com os pais exclusivamente. Por exemplo, mesmo as questões relacionadas com a maternidade numa fase inicial, ou seja, os pais têm a percepção, ainda não é adequado eu levar o meu filho ao psicólogo, mas estou a ter estas dificuldades, podemos ir nós compreender o que é que estratégias nos podem, competências parentais, porque nós, ser pai, é naturalmente uma responsabilidade, uma exigência para a qual nós muitas vezes achamos que estamos preparados, mas depois, quando surge o momento, nós sentimos medos, inseguranças, e existem pessoas profissionais que nos podem efetivamente dar uma ajuda importante, que não nos vão julgar, porque às vezes os pais têm medo de ser julgados como incompetentes, que não estão deviam estar a ser capazes e não estão a ser capazes. O psicólogo não pode, não deve julgar os pais nem entendê-los como incompetentes. Pelo contrário, os pais que vêm procurar ajuda ou orientação de um psicólogo, que não lhes vai dizer exatamente o que é que eles devem fazer, mas vai ajudá-los já a refletir acerca das melhores estratégias daquilo que eles podem fazer. E o psicólogo não os vai entender como pais frágeis, muito pelo contrário. Vai-os entender como pais responsáveis, como pais que querem ser ainda melhores a nível das competências parentais do que aquilo que certamente já são. E é preciso retirar ou desconstruir um bocadinho esse mito de que os pais que procuram ajuda, mesmo em diferentes etapas de desenvolvimento da criança, são pais que não foram suficientemente competentes, porque nós, os psicólogos, a psicologia não entende os pais dessa forma, valoriza, pelo contrário, os pais que procuram ajuda numa daquelas que é provavelmente uma das etapas mais exigentes da vida do ser humano, que é quando nos descentramos de nós e passamos a ter a responsabilidade
por um ser muitas vezes tão frágil e que traz à tona muitas vezes as nossas maiores inseguranças e os nossos medos que nós nem sequer conhecíamos ou tínhamos a noção que estavam presentes. Quando os começamos a sentir, não somos fracos, somos seres humanos, devemos procurar ajuda. Espero que tenham gostado das dicas de hoje e que fiquem tranquilos porque não há nada melhor do que ter um irmão. Até ao próximo programa.